Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos chegando aí, tá me ouvindo bem, tudo certinho? Para começar logo essa live de hoje, porque eu tenho novidades para vocês aqui, quentinhas, saindo do forno. Pronto, beleza que vocês estão me ouvindo bem. Vamos começar falando aqui desse nosso concurso da EBSER, né? Que eu já tenho um tempinho que eu falo sobre ele. Hoje é a nossa quarta live. E hoje eu vou começar a falar mais um pouquinho dos assuntos específicos, do conteúdo específico desse edital da EBSER. Certo? Fique de olho mesmo, fiquem de olho, porque eu estava dando uma olhada com calma no nosso edital aqui e eu vi que tem um conteúdo super interessante, é o conteúdo normal. Se a gente olhar por quantidade de itens, a vaga para técnico já foi até, tem mais conteúdo até do que para o biomédico, por exemplo. Farmacêutico nem se fala, o farmacêutico tem muito conteúdo aqui, o biomédico tem uma quantidade de conteúdo legal, são os assuntos interessantes mesmos aqui de análises clínicas, e de técnico de análises clínicas também vai cair tudo. Quando eu observei há pouco tempo as questões da prova de técnico de análises clínicas, e eu observei o seguinte, são bem parecidas, inclusive pensando em dificuldade. É bem parecida a dificuldade da prova para técnico de análises clínicas e a prova para biomédico, por exemplo. Então, como eu já falei algumas vezes, não vale a pena aquela discussão, o estudo focado quando fala em análises clínicas para técnico ou para nível superior, porque as questões são bem parecidas. As provas de nível médio de técnico são provas assim com conteúdo difícil, e para nível superior também, certo? Então, o nível de dificuldade é bastante semelhante, inclusive as questões são bastante semelhantes. Na última semana, eu coloquei 10 questões aqui no nosso Instagram, perguntando algumas coisas de análises clínicas. E muita gente acertou, muita gente viu e não respondeu. Quando a gente deixa aberto assim, muita gente não gosta de responder, mas é interessante. Algumas estavam fáceis, outras um pouquinho mais difíceis. Uma coisa que vocês têm que entender é, as questões do IBFC são decorebas, né? Então são questões, por outro lado, ricas. Depois que você treina com a questão, você tem muito tempo para poder estudar todas as alternativas, porque geralmente você vai estudar uma questão do IBFC, tem muito conteúdo por trás, porque elas são questões decorebas. Silvana está dizendo aqui, eu fiz uma prova mês passado pela IBFC e os assuntos da prova da EBSER serão os mesmos desse concurso passado. Geralmente se repete, Silvana. Quando fala em concurso para análises clínicas, pode estudar pelos os mesmos assuntos sempre. Por exemplo, eu estou aqui com o edital de biomédico. Bioquímica, dosagens hormonais e enzimas, eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e proteínas, equilíbrio ácido e base, hematologia, testes hematológicos, automação, depois a imunologia, alergias, função imune, carcinogênese, doenças autoimunes e leucemias. O interessante é que ele pede, geralmente as provas pedem mais coisas do que o que está aqui. Ele fala aqui em imunologia, tem pouco conteúdo. Mas se você for olhar as questões do IBFC, tem mais conteúdo do que o que está mencionado aqui. Microbiologia, água e alimentos, método de análise, parâmetros legais, microbiologia médica, bacteriologia, virologia, micologia, uranálise, bioquímica e cultura e teste de gravidez, ele bota aqui dentro de uranálise. Escolha, coleta e conservação de amostra, preparo de vidraria, preparo de meio de culturas, equipamentos como tensiômetro, autoclave, fornos, microscópios, centrífuga, espectrofotômetros, leitores de ELISA, termociclador, citometria de fluxo, filtros, destiladores de purificação da água, cromatografia, eletroforese e ética profissional. Então, gente,
do jeito que ele descreve, quase todos os editais são iguais quando fala desse conteúdo, são bem parecidos aqui. E do jeito que ele descreve aqui, ele pode colocar qualquer pergunta de análises clínicas que entra dentro desse conteúdo, sem problema nenhum. O de técnico de análises clínicas são mais ou menos as mesmas coisas, e ele inclui aqui algumas portarias, gerenciamento de resíduos que não cai para biomédico, por exemplo, mas cai tudo: imunologia, micologia, técnica de lavagem de material, identificação de micro-organismo, fundamentos das vidrarias, do microscópio, da estufa. Ou seja, a prova é bem parecida entre biomédico e técnico de análises clínicas. Tem que estudar todo mundo junto. Quando as turmas que a gente faz os cursos lá no Descomplica Mais, a gente sempre mistura estudante de técnico ou profissional com profissional de nível superior. O que acontece? Uma coisa super legal. É mais rico, porque cada um tem uma experiência diferente. Então é muito melhor quando a gente tem um curso ou uma atividade que une o profissional técnico e o profissional de nível superior, nesse caso de análises clínicas, farmacêutico ou biomédico. Tem muita experiência que o técnico tem que não é a nossa realidade, e tem muita experiência que a gente tem no nível superior que às vezes o técnico não capta desse jeito, que a gente estudou um pouco diferente. Então as turmas é muito legal quando junta, e os resultados são muito bons, certo? Então, assim, do ponto de vista dos conteúdos, são conteúdos bastante semelhantes. E, para dizer a verdade a vocês, eu gostei muito de como esse edital coloca aqui os conteúdos. Então, no caso de biomédico, por exemplo, e de técnico também, são análises clínicas puras, sem ficar inventando muita história. Desde quando eu fiz o concurso em 2014, que a prova é assim, é uma prova tranquila de análises clínicas de verdade. Nesse caso do EBFC vai ser uma prova difícil, porém uma prova de análises clínicas. Não tem risco de cair aquelas coisas totalmente diferentes, aquelas viagens da ciência e tal. Eu queria chamar a atenção aqui de vocês, principalmente dos técnicos de análises clínicas. Tem muito conteúdo. Eu estou vendo Gleice aqui presente. Gleice vai ter que estudar bastante, porque tem todos os conteúdos. Se a gente for olhar, está com nomes diferentes, mas tem todo o conteúdo do nível superior aqui. E ainda tem mais coisas: biossegurança, imunologia, fala de todas as técnicas imunológicas com ênfase em imunofluorescência. Ó, que coisa interessante. Imunologia para técnico. Técnicas sorológicas e de imunofluorescência, com ênfase no diagnóstico imunológico das doenças das doenças humanas. Então vai cair imunologia nessa prova de técnico, hein? Inclusive o edital chama atenção aqui para imunofluorescência. Imunofluorescência pode cair tanto para nível superior quanto para nível médio. E inclusive esse final de semana a gente vai estar num curso aqui em Salvador de imunofluorescência, bem legal. Uma galera vai participar e com certeza vai gostar. Beleza, gente? Então, olhando aqui o edital, a gente verifica essas questões. Questão microbiológica. Tem caído muito nos concursos essas questões microbiológicas, quando a gente fala de diferentes tipos de redução de micro-organismo, aqueles conceitos. Lá no meu canal tem um bocado falando qual é o conceito realmente, quando a gente deve usar o termo asepsia, antissepsia, desinfecção. Então, esses conceitos a gente tem que saber bem claros, porque facilmente cai. Quais são as formas de esterilização, o que é uma esterilização de verdade, certo? Microbiologia médica, bacteriologia, virologia. Tem caído bastante virologia. Depois desse surto de Zika que teve, chikungunya, sempre as provas de concurso caem um pouquinho de vírus. E vírus é um conteúdo que geralmente é negligenciado. Nas faculdades fala-se pouco de vírus. No curso técnico eu acho que nem fala de vírus, fala-se de forma bem genérica, mas não sei se estuda o micro-organismo de verdade. Até no nível superior é meio negligenciado. A gente acaba falando de vírus dentro de imunologia, ou quando tem a micro, só fala de bactéria, praticamente deixa a virologia para fora.
Micologia também sofre um pouquinho. Eu vi que antes aqui, mais cedo, entrou o professor Misael. O professor Misael, que é um craque em micologia, né? E é importante, quando a gente fala dos micro-organismos, saber exatamente o que é que a gente está falando, gente. Uma coisa que eu vejo o pessoal muito errando em concurso é que você fica ali estudando de forma aleatória e não sabe exatamente o que é que você está estudando. Eu falo com meus alunos o seguinte: é melhor você saber fazer pouca coisa de verdade, exatamente o que você está fazendo, quais são os reagentes que estão nas suas mãos, do que você saber fazer um monte de técnica e 2, 3 perguntinhas fazer com que você não saiba. Ou seja, você repete só a parte técnica do procedimento e não sabe o que realmente está fazendo. Tem uma pergunta aqui de Vitória. Eu tô com assuntos aqui que você está falando que não achei no site. Bem, eu tô com o edital aqui impresso. O edital 03/2019. Verdade, vou fazer a prova para residência domingo e eles cobram bastante essa parte de esterilização, descontaminação, desinfecção. Esse tem vídeo lá no meu canal do YouTube falando aí desses conceitos. Tá travando, eu acredito que a internet pode estar dando uma falhada, mas eu coloco o vídeo inteiro depois lá no YouTube. O importante aqui é que vocês conseguem ao vivo fazer as perguntas. Eu tô com o edital aqui. Uma coisa interessante que eu achei também aqui quando a gente fala no edital, a outra coisa que eles botam aqui, ó. Tá aqui, biomédico, e um pouquinho embaixo, técnico de análise clínica. Você vai ver ao contrário por causa da câmera. Aí, Misael, um grande abraço, Misael, você é craque. Olha, se Misael for fazer esse concurso, fiquem todos preocupados, viu? Ele é muito bom. Eu tô vendo aqui, e uma coisa interessante que sempre cai, que é para botar aquelas questões que todo mundo erra. Equilíbrio ácido-base. Então eles sempre botam umas questõezinhas de gasometria, porque gasometria ninguém sabe. Na faculdade ninguém aprende gasometria na faculdade. Você aprende gasometria quando está trabalhando depois no laboratório. E muita gente só vê gasometria coleta, não interpreta direito aqueles resultados. Então, gasometria vai cair aqui para o biomédico, então tem que ficar atento a isso. E eu tenho algumas manhas de acertar questões de gasometria, porque é um assunto que eu também não conheço. Nunca trabalhei prestando assistência direta ao pessoal da UTI, pelo menos quando a gente fala de equilíbrio ácido básico. Eu aprendi a acertar questões. É o que eu falei na live 1, na live 2, na live 3, na live 4. A gente pode conversar em momentos diferentes. Então, eu sou um professor que na sala de aula eu cobro bastante, quem são meus alunos sabem, brigo, que eles estudem bastante, que aprendam o conteúdo acima de tudo, o que é diferente aqui para um concurso. O concurso eu não quero que você saiba, eu quero que você acerte a questão. E isso faz uma diferença muito grande. São tônicas de estudo bastante diferentes. Eles pedem para calcular o pH sanguíneo. Geralmente não, viu, Silvana? Geralmente eles eles dão alguns dados e querem que você caracterize como acidose ou alcalose, metabólica ou respiratória. Geralmente é isso, quando fala para análises clínicas. Talvez para fisioterapeuta sejam questões mais difíceis, quando fala de gasometria. Mas para biomédico, farmacêutico, geralmente é para você caracterizar, certo? Então, gente, beleza. Então eu estou aqui com o edital, então ele já começa o conteúdo de biomédico com bioquímica. Depois hematologia, o número 3, imunologia. Eu estou até achando estranho, aqui imunologia ele fala pouco das doenças infecciosas, ele está colocando mais questões de autoimunidade. Microbiologia, por análise, escolha, coleta e conservação de amostra para diagnóstico. Esse assunto pode ser bastante difícil. Preparo de vidrarias, preparo de meio de cultura, equipamentos, ética profissional, hein? Então, para o biomédico tem que estudar lá
do nosso conselho, aqueles documentos, que ele está falando aqui que vai cair algumas questões relacionadas à ética profissional. E olha o que eu digo, pessoal, nós que trabalhamos no laboratório temos que conhecer de verdade os equipamentos que a gente trabalha. Como é que um cabeleireiro não conhece os tipos de tesoura, as marcas das tesouras? E é o que eu falo com os meus alunos, a gente tem que saber exatamente os equipamentos que a gente trabalha. Olha aqui o que vai cair: equipamentos, princípios e fundamentos. Potenciômetro, né, que é o leitor lá de pH, autoclaves, os diferentes fornos, né, veja lá, procure saber o que é mufla. Geralmente o farmacêutico sabe, o biomédico não tem muito contato com a mufla, é danada para cair no concurso, né? Que a gente só conhece a estufa, e aí esquece que tem diferentes tipos de fornos, microscópio de verdade, todas as regiões do microscópio e para que serve cada coisa. Falar nisso, nessa live eu vou dar uma dica a vocês do quais são as 4 regulagens que a gente tem que fazer no microscópio, para ver se vocês estão craques mesmo. Certo? Microscópio que é mais centrífugas, tem diferentes tipos de centrífuga. Dá para fazer uma prova de análises químicas só perguntando de centrífuga. E muita gente vai ter dificuldade. Né? Citocentrífuga, centrífuga a ultracentrífuga. Tem diferentes tipos de centrífuga e é importante a gente conhecê-los. Espectrofotômetros e leitores de ELISA. Ele bota como se fosse 2 coisas diferentes, é a mesma coisa. O leitor de ELISA é um espectrofotômetro, só que você encaixa uma placa de ELISA. Termocicladores, pode cair biologia molecular lá, PCR, citômetros de fluxo, super interessantes, filtros, destiladores e purificação da água, cromatografia e eletroforese. Veja, eles dão um jeito de botar os conteúdos para que você entenda, vai cair tudo. Tudo vai cair tudo pode cair nesse concurso, certo? Então, mais uma coisa para chamar a atenção para vocês, que ninguém vai conseguir estudar tudo. Por isso que o estudo tem que ser diferenciado. Dá uma olhada lá na nossa live número 2, está lá no canal do YouTube. Tudo junto, Descomplica Mais, uma palavra só. Bota lá no YouTube, se inscreve no canal, manda pra galera, tem um monte de vídeo legal lá, e as outras lives a gente vai colocar todos lá. E beleza, técnico de laboratório, fique atento, hein? Prova difícil, Gleice e companhia, fiquem atentos que a prova vai ser bastante difícil. Sim, eu queria falar com vocês aqui o seguinte, nós já temos ali uns 20 minutinhos de live, já deu tempo de todo mundo que se atrasou por algum motivo entrar na live. Então, um super conteúdo aqui que eu vou falar para vocês, quais são as 4 regulagens que a gente faz em um microscópio. Me responde aqui rapidinho alguns de vocês. Não, entrei no microscópio, o que é que eu tenho que regular para conseguir visualizar uma imagem melhor? Estou falando do microscópio de luz, o microscópio óptico normal. Outra coisa, vai cair microscópios aqui, viu? Tem mais uns 5 ou 6 tipos de microscópios diferentes. Tudo isso pode ser perguntado. Mas do microscópio de luz, é aquilo que eu falei a vocês. É melhor saber muito de uma coisa só do que muita coisa e não saber nada. Vamos para o nosso microscópio do dia a dia, que todo mundo aqui conhece e já manuseou. Quais são as 4 regulagens para eu conseguir enxergar uma imagem melhor? Hein? Cadê? Todo mundo tá aparecendo as questões que eu coloco lá no Instagram. Eu pergunto, muita gente olha e não responde. Quais são as 4? Isso aí. Florence, está dizendo que tem conteúdo que ele nunca nem viu. Eu sei disso. Com certeza. Você está estudando para o nível superior ou nível médio, Florence? Que você disse que vai cair citometria de fluxo. Isso vai cair para o biomédico. Estou olhando aqui técnico. Ah, sim, técnico vai cair parasitologia, que para nível superior não vai. Então, ó, vamos lá. 4 regulagens do microscópio. Primeiro, a gente vai lá nos botões macro e micrométricos e a gente regula o foco, né? Desce ali a platina, como você falou, ajusta direitinho e regula o foco. Regulagem 1, ainda falta 3. Veja como um conteúdo simples pode ter uma pergunta difícil. 4 regulagens no microscópio. A primeira é o foco, todo mundo sabe. Pega, vai lá no macro, no micro, ajeita direitinho, vê o foco. 1. 2. Vitória contribuiu aqui, né?
A intensidade de luz, você vai aumenta ou reduz a luz. Beleza. Aumentando ou diminuindo a luz, você ajusta e melhora a visualização do que você está olhando no microscópio. Então, ponto 1, foco. Ponto 2, intensidade de luz. Terceiro, objetiva. A objetiva fica implícito. Silvana colocou aqui a objetiva. A objetiva que fica implícito porque você só vai conseguir enxergar se tiver em algum objetivo, né? Mas poderia estar nessa conta, objetiva sim, né? Depende do que você vai ver, tem objetivo que você não enxerga, em outras maiores você consegue visualizar. Mas tem duas coisas no microscópio que são extremamente importantes que muita gente deixa passar. Quais são essas duas coisas que estão faltando? Primeiro, o feixe de luz. O feixe de luz, você pode aumentar o feixe ou concentrar o feixe de luz. Qual é a parte do microscópio que a gente regula o feixe de luz? Uma coisa é a intensidade, aumentar ou diminuir a luz. Já foquei, aumentei e diminui a luz. Feixe de luz, eu corrijo com o quê? Vamos lá rapidinho. Olhe, se isso cair na prova ou em alguma prova que vocês possam fazer, vão me agradecer. Foco. Número 2, intensidade de luz. Número 3, o feixe de luz, né? Que é através de quem que a gente regula. E o quarto, Vitória colocou ali o condensador. Camille também, condensador. O condensador a gente regula o quê? O condensador era o último que a gente ia falar. O condensador, ele regula a... Me fugiu a palavra aqui agora. Condensador, sim, é o terceiro, mas o que é que ele regula? Quem regula o feixe de luz, aumenta ou diminui o feixe de luz, é o diafragma. É uma linguetinha que fica assim logo abaixo do condensador. Então vamos lá, foco. Segundo, intensidade de luz, feixe de luz através do diafragma. E o condensador você aumenta ou diminui ou abaixa o condensador, que vai regular o quê? Quem acerta aí rapidinho? Então, por exemplo, para lâminas muito clarinhas, é recomendável você baixar o condensador, porque aí você consegue visualizar melhor. Com condensador muito alto, se a lâmina tem um material muito claro, fica difícil de você enxergar, né? Então materiais mais espessos, mais grossos, condensador alto. Material mais fino, claro, às vezes a lâmina muito delgada, precisa do condensador baixo. O que você está falando aí da passagem de luz entra na conta do diafragma, né? Que é o feixe, na verdade. É o diafragma, viu, Vitória? Quando você vai ajustar uma foto, você aumenta a claridade da foto. Qual é aquela outra coisa da foto que a gente regula para poder ver com com mais detalhes? É justamente o que o condensador faz. E aí, o que é que o condensador ajusta no nosso microscópio? Vamos lá, estou aguardando aqui vocês falarem, para a gente mudar de assunto. Zoom nada de zoom, zoom é na máquina. Pronto, deu uma pausada aqui no vídeo, mas voltou. Isso mesmo, quem foi que acertou? Camille. Então, ó, para a imagem ficar perfeita no microscópio, você ajusta 4 coisas: o foco, a intensidade de luz, o feixe de luz e o contraste, né? Quanto mais delgada a lâmina que você está observando, você baixa o condensador, aumenta o contraste. Quanto mais grossa, você levanta o condensador, fica ali embaixo, né? Tem um diafragma, o condensador logo embaixo. Você levanta o diafragma para você conseguir enxergar melhor, ou levanta o condensador para você conseguir enxergar melhor. Então o condensador, ele ajusta justamente o contraste, certo? Perfeito. Ponto para você. Quem foi que acertou essa? Foi Camille, não foi? Camille que acertou primeiro.
Parabéns aí, Camila. É o contraste, ok? Beleza. Isso você não vai ver em livro nenhum, né? Assim, falando em 4 etapas. Quem geralmente gosta de estudar assim, desse jeito que eu estou falando para vocês, é quem gosta muito de fazer concurso, né? Que não dá tempo de você estudar o conteúdo inteiro. O livro conta tudo isso, só que o livro conta dentro de um capítulo gigantesco. Não é tão decoradinho assim, 4 coisas, tá. Qualquer coisa que cair de microscópio você acerta com essas 4 informações. Se você souber que o diafragma aumenta e diminui o feixe de luz e que o condensador aumenta o contraste, aumenta e diminui o contraste da imagem, já é meio caminho andado para você acertar qualquer questão que ele pergunte lá de foco. Sim, pessoal. Então a nossa live de hoje, se você der uma olhada lá no banner, ele fala um negócio de maratona de questões. Tenho 2 grandes novidades, eu acho que já está no momento de contar essas novidades para vocês. Estou empolgado, hein? Quero ver. Ó, independente de vocês fazerem ou não o concurso de fatos, fazer a inscrição, participa dessa preparação. A preparação para um concurso federal, ela é uma preparação muito boa, muito rica, e depois a gente tem a prova nas mãos. Com a prova nas mãos a gente pode treinar em casa, não precisa se matricular, gastar o dinheiro lá, beleza? Mas saiba que, olha, a Priscila já está curiosa, vou contar, tenho 2 novidades. A primeira novidade, deixa eu ver qual das 2 eu vou falar primeiro. Mudei, ia falar uma, agora eu vou falar outra. Gente, eu tenho uma novidade super legal. Ia ser para o ano que vem. Ia conversar direitinho, acertar todos os detalhes, são detalhes demorados e tal. Mas com relação, já que teve esse concurso nacional para a EBSER, eu fiz uma edição especial e vou disponibilizar nesse ano, né? Agora é só uma edição especial, vou realmente lançar de verdade no ano que vem. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Vocês vão ver ao contrário, mas eu imprimi só uma cópia aqui, porque essa edição não vai sair por editora, vai ser uma impressão própria. Eu até fiz ao contrário para vocês conseguirem ler. Então é o meu livro que eu ia lançar no ano que vem, né? Eu vou pegar, fazer uma edição especial, uma tiragem bem pequena, só para quem tiver mais envolvido aqui com o meu canal, para poder ver. Eu imprimi ao contrário para vocês conseguirem ler na live o título do livro. Olha como eu tô chique, já sei até imprimir do jeito para vocês enxergarem, porque no livro tá aqui, vocês não vão conseguir ver porque ele fica ao contrário, né? Mas eu imprimi ao contrário porque aí vocês conseguem ver. Vê se vocês estão conseguindo ver direito. Concurso público, 10 passos para estudar de forma eficiente. Eu acho que seja talvez o único livro que seja focado para quem é estudante da área da saúde. Porque tem vários livros falando de concurso público e com conteúdo de assuntos. Nesse caso eu não falo de assuntos, eu falo passo a passo para você estudar de forma eficiente. O jeito que eu estudo e que fez eu ser aprovado em vários concursos, eu detalhei aqui no livro e tenho ele disponível. E outra coisa, eu sei que ninguém gosta de ler um livro sobre concurso, como estudar para concurso. Então eu fiz um livro curto, direto e objetivo, sem conversa fiada. Aqui, mais alguns detalhes. Um texto acessível, fácil de ler e sem conversa fiada. Concurso público, 10 passos para estudar de forma eficiente. Então é o seguinte, o primeiro passo para você adiantar, se dar bem num concurso, é você estudar de forma eficiente. Não existe dar sorte de passar no concurso. Você tem que estudar de forma eficiente. É como Renata está falando, é o pulo do gato. É o passo a passo. Eu fiz um livro, ele está aqui, ele é bem curto, poucas páginas, e ele também é uma linguagem super fácil e objetiva, os capítulos acabam rapidinho, que é justamente para que não seja aquele negócio, aquela conversa fiada, comprida. Eu falo exatamente como eu estudo e exatamente como eu fiz para passar nos concursos. Então eu imprimi alguns, né, uma tiragem bem pouca, porque eu vou lançar com a editora no ano que vem, mas aí eu vou disponibilizar depois para vocês aqui algumas cópias dele, eu falo direitinho como é que a gente vai fazer. Então a primeira novidade é essa.
Eu tenho certeza, pode procurar nas editoras. O único livro que foi escrito para o estudante da área de saúde. Olha o que está escrito aqui, ó. Para quem vai fazer concurso na área da saúde. Por que a pessoa fala que vai fazer um livro para quem vai fazer concurso na área da saúde? É diferente das outras áreas? Com certeza. É muito diferente. Pô, imagine você trabalha em 2 plantões e vai estudar para um concurso. É ou não é diferente de quem está em casa o dia todo estudando para o concurso? Claro que é muito diferente. Então a preparação para o profissional da área de saúde ela tem que ser diferente também, certo? Então não existe isso. Vou botar a luz aqui para ficar mais clara, que percebi que está um pouco escura. Então a preparação tem que ser diferente. E outra coisa, por que eu resolvi fazer esse livro? Porque, na minha opinião, o jeito de estudar para a área da saúde, ele tem que ser diferente desse blá 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 que todo mundo conta aí. Eu vejo o pessoal falando umas coisas de como é a preparação para concurso, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que não fazer aquilo, que eu vou dizer uma coisa a vocês, é coisa de quem nunca passou. Eu discuto com todo mundo que fala de preparação para concurso, porque tem umas opiniões que, pelo amor de Deus, não sei o que você tem que fazer e acontecer, pega bastante, compra um monte de livro, faz um monte de apostila, relaxa. Pensa o seguinte, será que todo mundo que dá dicas de concurso passou no concurso? Aqueles professores, aqueles cursinhos famosos que falam que acontece, que não sei o que, quantas vezes ele passou no concurso? Então, é isso que eu questiono aqui. A maioria das pessoas que faz concurso não passa, né? Então tem 2.000 pessoas fazendo um concurso, só passa, sei lá, 5, 6, 7. Então, a maioria não passa. E a maioria segue essa conversa da maioria. Segue essas instruções de quem nunca passou. Aí tem muita gente que ganha dinheiro com isso, tem um comércio gigante, não sei o que, mas quando vai ver mesmo, quem passou em concurso foram poucas pessoas. Então eu fiz um livro aqui com as minhas dicas, deixo claro que é o meu método, quem quiser seguir bem, quem não quiser tem outras formas de estudar, mas eu acho super interessante. Depois eu passo para vocês mais detalhes de como é que faz. Deixa eu ver aqui os comentários rapidinho de vocês, muita gente elogiando, obrigado gente. Valeu, realmente tirei do forno, nem era para ser esse ano. Valeu Priscila. Paula falando, merecemos, porque o material de curso para biomédica ainda... pois é. E esse livro eu não vou falar de conteúdo, hein? Eu vou falar da preparação, do passo a passo, sem conversa fiada. Eu coloquei isso no título do livro, sem conversa fiada. Você aqui, se quiser, em 2, 3 horas, lê o livro todo. Acho que vão esgotar rápido. Eu também imprimi poucos, né? Já que eu antecipei, Priscila falou que é o dela autografado, com certeza, Priscila. Vale a pena, já passei em 5 concursos. Ellen falando aqui que já passou também. E essas orientações que eu falo aqui, gente, tem muita coisa aqui no livro que foge ao tradicional. Justamente porque, assim, eu acho que o profissional de saúde ele tem que ter um estudo diferente. Ele trabalha em vários lugares, não tem como. Ou estudante da área de saúde, não tem, ninguém vai ler aquele edital, vai estudar aquele edital completo. Isso só quem me diz sou eu. Nenhum cursinho, nenhum outro professor vai dizer a vocês o seguinte: ninguém vai estudar o edital completo. Eles falam, tem que estudar o edital completo, porque claro que pode cair cair questão de qualquer assunto. O que eu estou falando é que nenhum concorrente vai estudar o edital completo. Eu nunca estudei o edital completo, ou seja, os assuntos do edital, para concurso nenhum. E já passei em vários. Então, aí uma dica dessa, só quem vai falar é quem passou no concurso. Não é quem aprendeu a ensinar conteúdos de concurso que vai dar uma dica dessa, certo? Pois é, como conciliar o emprego? Aí você acaba não passando. Inventa de estudar o edital completo. Não vai dar. Perde o foco. Fica um estudo sem profundidade em nada.
e vai lá na prova e vai tirar mal. É o que acontece com a maioria dos candidatos. 4 horas por dia de estudo está bom? Vitória está perguntando. Vitória, se você conseguir 4 horas por dia de estudo, você, não está bom não, está ótimo, está maravilhoso. Você vai passar em muitos concursos. Eu nunca estudei 4 horas por dia durante muito tempo para concurso nenhum. Perto do concurso eu já estudei, isso até mais. Mas 4 horas por dia por muito tempo, nunca estudei e não precisa não, viu? Não estou dizendo você que não estude, continue suas 4 horas. Mas o que eu estou querendo lhe dizer é que está ótimo, está até demais. Não consigo estudar, tenho dificuldade. Pois é, talvez você esteja estudando errado, viu, Cláudia? Talvez você esteja estudando para aprender o conteúdo. Para quem vai fazer concurso, você não estuda para aprender o conteúdo, você estuda para acertar questões. Você estuda para passar no concurso. Isso faz toda a diferença, são coisas totalmente diferentes, né? Estudar para aprender, você estuda na faculdade, no curso técnico, sei lá, durante o seu trabalho, e você estuda para aprender o conteúdo, para se tornar um profissional melhor. No concurso, você tem que estudar para passar no concurso. Não é para aprender. Óbvio que você vai aprender, mas o foco do estudo tem que ser diferente. Como faço para adquirir Charmosa Biomédica? Eu vou passar os detalhes. Professor, por que o senhor não faz um material preparatório para concurso voltado para biomédica? Em lugar nenhum a gente encontra isso. Não encontra mesmo não, Silvana. Só que assim, para fazer um material desse bom, demora. Talvez um dia eu faça, mas vai demorar. Não consigo antecipar como o livro que já estava praticamente escrito, então foi fácil antecipar. Agora o material para concurso, para ser bom e muito bem feito, voltado para biomédico ou para técnico de laboratório, demora um bocado. Leia que agora a NASA vem. Ai, viu, Priscila? Também me impressiona. Valeu, Camila. Exatamente. É a minha maior dificuldade, essa logística de estudar o edital completo. Tudo isso deixa a pessoa desestabilizada. Pois é. Deve ser Ana Saraiva. Ninguém estuda o edital completo, só que ninguém conta isso para você. Não tem quem consiga. É impossível. Agora, há pessoas que estudam o edital completo. Quem vai fazer auditor fiscal, quem vai fazer concurso para o Senado Federal, quem vai fazer esses concursos administrativos assim, que são pessoas que vivem anos e anos só estudando para concurso. Aí vai estudar o edital completo. Mas a gente da área de saúde nem conte com isso. O que não quer dizer que você não tem que estudar muito. Quer dizer que você não vai estudar o edital completo. Até para você achar livro de todos os assuntos que tem no edital, em quantidade que dê para você estudar até o concurso, é impossível. Se você só conhece o edital 2 meses antes do concurso, em 2 meses não dá para estudar esse assunto todo, nem a pau. Eu sugiro que você baixe as provas e faça. Olha a Camila, Priscila dando spoiler do meu livro. O livro é o detalhe, Priscila, passo a passo, sem conversa fiável. Como é que você deve fazer para estudar de forma eficiente. Não é estudar para você aprender a dar aulas. É para você estudar para passar no concurso. Estou estudando de 19 às 22. Está ótimo, viu, Vitória? Continue assim. Nem sempre quem passa é quem sabe mais. Com certeza, Renata. Você agora foi fantástico. Nem sempre não, a maioria das vezes quem passa não é quem sabe mais. Mas quem passa é quem acertou mais questões. Por isso que para um concurso não é quem sabe mais, é quem acerta mais questões. E também não é só sair fazendo questões não, viu? Tem vários outros pontos antes disso. Amei sobre o foco do estudo, eu nunca tinha pensado nisso. Não dá para aprender tudo sobre hematologia? Claro que não, com certeza, Ana. Professor, fala sobre macetes para acertar as questões de equilíbrio ácido e básico, por favor, tenho dificuldade. Daniele, para eu poder falar disso, eu teria que lhe mostrar direito as questões e tal. Vai ter um momento, até o dia do concurso a gente faz, porque esses são assuntos realmente que você tem que ter o pulo do gato para acertar. Eu não conheço, eu não sei gasometria de distúrbios ácido e base. Eu tenho um amigo que sabe muito, quando eu preciso de alguma coisa eu ligo para ele e pergunto. Eu sei acertar as questões de equilíbrio ácido e base. Deixo claro isso para todo mundo. Você poderia me mostrar o seu livro e o valor? Vamos falar de valor ainda não, meu amigo Cláudia. Mas a capa do livro está aqui, ó. Vai lá que alguém falsifica depois. Eu botei logo a minha foto, que é para não ter problema. Concurso público, 10 passos para estudar de forma eficiente.
para a área da saúde, beleza? E é um livrozinho super simples, ó. Uma beleza, facilmente vocês leem. Cláudio, não deve ter valor o livro ainda, porque ele ainda vai lançar. Mas eu passo para vocês os detalhezinhos. Mas como tudo que eu faço, tem o professor Marlon, é ele mesmo, Priscila. Quando eu preciso saber de gasometria, que eu tenho dúvidas, eu falo com o Marlon, que é um grande amigo e um cara que sabe muito disso. Muito. Eu só sei acertar questões. Para mim tem sido suficiente. Acredito que para vocês que pensam em fazer concurso também. Beleza, gente? Sim, essa é uma novidade. São o livro aqui. Eu fiz essa edição justamente para passar para vocês. PDF não, viu, Renata? Eu só tem ele nessa versão impressa. Para você ler, riscar, estudar rapidinho. Lá, pega um, empresta para outra pessoa ler também. Eu não vou fazer em PDF não, porque as minhas aulas que eu dou na faculdade em PDF, esses dias eu achei na internet. Você imagina um livro que dá um trabalho danado de você redigir com todo carinho, aí você faz o PDF, a primeira pessoa que pega, todo mundo acha na internet. Aí eu vou fazer só a versão impressa. Por qual mês no perfil eu vou ter que sair da live? Ana, faça o seguinte, manda um direct aqui no Instagram, fala assim, professor, que eu vou lhe mandar o link onde vai ter todas as informações. Qual a próxima novidade fora o livro? Ó, a Silvana tá curiosa. Entendi, pois já pegue carona nesse aí, vai ser sucesso e faz outro material preparatório biomédico. Beleza, Paulinho? Vou fazer sim, eu vou fazer bom, agora vai demorar. Né? Não vai ser para esse concurso, não vai ser para os próximos. Beleza? Mas entra lá no meu direct viu, Ana? Você que vai ter que sair. A outra novidade, essa aqui é super legal. Muita gente me pediu. Eu falei o seguinte para vocês. Eu não acredito muito em cursinho preparatório. Talvez, eu não estou dizendo que eu estou certo, não. Eu só estou dizendo que eu não acredito. Para mim nunca serviu. Então muita gente falando, professor, vamos fazer um curso preparatório para o concurso da EBSER, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não acredito muito, então jamais eu faria uma coisa que eu não acredite tanto. Eu já dei aula em cursinho, as aulas de cursinho são maravilhosas. Eu não acredito que é o cursinho a principal mola propulsora para você passar no concurso. É só isso que eu não acredito. Então assim, como ela falou que 4 horas estudando por dia em casa, por exemplo, eu acho que 4 horas de estudo é melhor do que qualquer cursinho. Certo? Nayane, estudar com as provas antigas da banca funciona? Com certeza. Agora a questão é como estudar. Não é só responder a questão não. Certo? Tem mais alguns detalhes além disso. E eu até falei na live 2 algumas coisas. Sim, vamos lá, a segunda novidade. Deixa eu até pegar aqui para poder ler. A segunda novidade é o seguinte. Qual é a forma que eu acredito? Eu falei que eu não vou fazer curso preparatório que você chama um monte de professor para poder ficar dando aula de todos os conteúdos do edital. Dando aula teórica com os conteúdos do edital para lhe ajudar a passar no concurso. Eu não acredito muito nisso, então nunca vou fazer. Certo? Posso até dar aulas, eu só estou dizendo que eu nunca vou montar um cursinho que faça o que todos os cursinhos fazem. A segunda eu pensei e falei assim, eu tenho que arrumar um jeito que eu acredite, que eu acho que seja eficiente para os profissionais da área de saúde que querem fazer esse concurso ou outro concurso qualquer. Claro que a preparação para um ajuda para os outros, com certeza. O que é que eu posso fazer? O que é que dá e que eu acredito que acho que é eficiente? E claro, quem passa no concurso é o candidato, né? Não é cursinho, nem é professor, nem é ninguém. É o candidato quem passa em concurso. O que é que eu acho que é eficiente? O que é que dá para fazer? Eu vou fazer em janeiro, anota aí, nós estamos no início de dezembro e vai ser em janeiro. Camila falou aulão, eu faço de vez em quando uns aulões chamado oficina de concurso. Mas o que eu vou falar hoje não é isso não, mas é possível fazer sim. Eu vou fazer em janeiro, chamado o seguinte, maratona de questões.
Então eu quero marcar com vocês, com quem puder participar, com quem quiser participar, mesmo que não vá fazer esse concurso, eu quero marcar com vocês o Maratona de Questões. O que é isso? Preparei um módulo com questões do IBFC e de análises clínicas. Um módulo específico, do mesmo jeito que eu acho que tem que ser a melhor forma de preparação, em janeiro. Seja já um mês antes do concurso. 4 sábados, a minha ideia é que seja sábado à tarde. 4 sábados à tarde e a gente vai estudar juntos através dessa maratona de questões. Então você vai receber um módulo com um monte de questão do IBFC, de análises clínicas, né? Para técnico, nível superior, tudo misturado, como tem que ser uma preparação. 4 sábados, isso pode ser 4 domingos, depende, mas eu acho que sábado à tarde é melhor. Eu vou passar para vocês o link depois. 4 sábados a gente se encontra e eu falo, a gente vai estudar a banca, vou mostrar a vocês como é que faz isso. A gente estuda a banca, a gente vai responder essas questões, mais ou menos com a metodologia que eu falo aqui no livro, né? Para quem chegou agora. E a gente vai responder as questões e discutir. É uma resolução comentada. Só que é uma maratona. Então, por que esse nome maratona? Primeiro porque são muitas questões focadas da banca e do concurso que vocês vão fazer. Me deu até muito trabalho conseguir todas essas provas, todas essas questões. Depois a gente faz o seguinte, faz um dia, responde as questões, comenta de verdade. Não é olhar qual é a alternativa certa. Esse negócio de fazer questão, foi a letra C, beleza, a letra C, isso é a mesma coisa que não fazer. É comentar, às vezes uma questão você leva ali meia hora discutindo ela. Por quê? Porque tem as questões erradas, as alternativas erradas. Então não é só debater as alternativas certas, é debater as erradas. Vai lá que uma outra questão na prova cai errada, né? Como certa ou vice-versa, certo? Então a gente vai fazer primeiro, depois você recebe, como são 4 dias, vocês vão receber 4 módulos diferentes. Responde as questões, a gente comenta de verdade, depois na outra semana, outro módulo com mais questões, a gente comenta. Então a minha ideia é que sejam 4 sábados à tarde. Eu tenho espaço para poder fazer isso, porém eu não tenho espaço grande, então são poucas vagas. E uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, mesmo que não seja para esse concurso da EBSER, esse tipo de preparação ela serve para qualquer concurso. Óbvio que você vai ter que continuar estudando. O que eu estou falando é o jeito de fazer, o jeito de estudar, né? Eu fiz algumas coisas semelhantes, o que eu chamava de oficina de concurso, só que eu parei de fazer a oficina de concurso porque um dia só fica muito cansativo. E aí do meio para o fim, você perde muitos detalhes. Então eu escalonei e eu fui fazer em 4 semanas diferentes. Por quê? Porque você vai ter uma semana para se preparar. E a minha ideia é que a gente faça no dia 4, 11, 18 e 25. A gente vai terminar a maratona uma semana antes do concurso. Ou seja, você vai ter tempo, para quem realmente for fazer o concurso, ter mais uma semana para checar tudo de novo e ir para a prova, como eu falei na live, para a prova voando, com o nível lá em cima, certo? Então a segunda novidade é essa, maratona de concurso, maratona de questões. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Nenhum cursinho faz isso. O que é que eles fazem? Dão uma aula do conteúdo, você vai lá, assiste a aula achando que vai aprender o conteúdo. Ninguém aprende o conteúdo em uma aula. E depois, perto, eles lhe dão os simulados. Eu acho bom fazer os simulados, viu? Acho bom. Porém, eu acredito muito em você fazer a ordem inversa. Faz as provas primeiro, faz as questões e estuda baseado no que você viu na questão. Então, a maratona vai ser assim. A gente vai fazer uma bateria de questões e em cima daquelas questões a gente vai buscar conteúdo e discutir. Nesse caso eu vou fazer organizado para vocês terem uma semana para poder buscar, estudar por conta própria, outras coisas à vontade, mas na maratona a gente vai focar naqueles assuntos que caíram na prova. Não é só provas comentadas, é um estudo completo de toda a questão.
Então, quando eu vou ler uma questão na prova, eu tenho que saber que perfil ela é, se ela é decoreba, se ela é simples, se ela é óbvia, ou se ela é de raciocínio. Isso é importante. Você definir isso quando está lendo o enunciado, porque aí você já tem uma ideia de resposta. Uma coisa que eu falo muito no livro é o seguinte: só quem acerta as questões que sabe não passa no concurso. Eu sempre vou falar para vocês aqui o seguinte: eu vou falar para quem quer passar no concurso, não é para quem quer só ouvir aquela conversa que muita gente tem. Para quem quer passar no concurso, que não seja nesse, mas vai ser algum dia, certo? Então, como eu estava falando, para quem quer passar no concurso, tem que fazer um estudo de questões de verdade. Tem que identificar a questão de verdade. Então tem que identificar ali na questão que tipo de resposta o indivíduo que fez a questão quer que você dê. Como eu estava falando, só passa no concurso quem acerta as questões que não sabe. Então tem várias técnicas para você acertar uma questão que você não sabe. Porque as que você sabe, todo mundo acerta mais ou menos do mesmo jeito. Você sabe o conteúdo, liu a pergunta, vai lá e acerta. Agora, assim não dá para passar só com as que você sabe. Você tem que acertar as que você não sabe também. E isso tem técnica. Não é que tem técnica, eu não sou um mágico, mas tem técnica para você chutar muito melhor do que um simples chute, certo? Às vezes você reunindo conteúdos, fazendo associações, uma questão que você não sabe, você vai e acerta. Tem que acertar as questões que não sabe, certo? Então, gente, vamos lá. Assim que terminar a live, já vai terminar por agora, eu quero que vocês entrem aqui no direct do meu Instagram e coloquem assim: professor, qualquer coisa que você colocar lá no direct, eu vou lhe mandar o link. Por favor, o link. O que é que eu vou fazer? Eu vou mandar um link para vocês no direct do meu Instagram, certo? Assim que acabar a live, entra lá no direct do Instagram. Eu vou mandar para vocês um link que vai ter todas as informações. Como é que faz para conseguir o livro e tal. Vou ter o maior prazer de autografar para vocês e tal. Agora a tiragem é pequena, viu? Não tem muitos não. Fiz poucos. E como é que vai fazer para participar da oficina de concurso? Eu faço assim: quem puder participar da oficina de concurso, se organiza aí, troca os plantões de sábado de tarde, ninguém vai estar trabalhando, né? Só nós da área de saúde, quem trabalha sábado à tarde, à noite, domingo, não tem hora. Mas se organiza com um mês de antecedência, vamos participar, vamos fazer essa programação juntos. Eu garanto a vocês o seguinte: vai ser diferente do que todo mundo faz. E aí você avalia se foi melhor, se não foi, se foi mais eficiente ou se não foi. O que eu estou propondo aqui é que a gente faça a maratona de questões, porque eu quero que você acerte questões de concurso. Não é conteúdo não, só. Claro que vai ter o conteúdo, né? Quando a gente for interpretar as questões. Agora, maratona de questões em janeiro, manda lá no meu direct: professor, eu queria mais informações, sei lá, que eu vou lhe mandar o link e você fala se você tem interesse direitinho, como é que vai ser, todos os detalhes, certo? Então essas são as duas novidades que eu queria falar nessa live. Espero que vocês tenham gostado. A maratona de concursos de questões em janeiro e o livro que eu tirei antes do forno, porque eu ia sair do forno no ano que vem. Eu fiz uma tiragem só para quem assiste o meu canal no YouTube, para quem está acompanhando as lives aqui no Instagram, certo, gente? Paulinha está falando presencial, hein, Silvana Vasconcelos, gostaria de ser daí. Pronto, claro que é presencial. Claro que as lives ajudam. Eu vou continuar fazendo as lives, viu, gente? E vou agora, eu queria trazer essas duas novidades, mas eu vou falar também de conteúdo. Algumas coisas de alguns conteúdos eu já separei para falar com vocês aqui das lives, para a gente continuar esse bate-papo. Mas a maratona de questões tem que ser presencial. Na live aqui eu tenho que ficar olhando para o celular, organizando essas coisas. Não dá para falar tudo, mas eu vou falar um pouquinho de alguns conteúdos sim aqui. Vai ser pago esses módulos que você vai disponibilizar. Low Biomédica. Eu não vou disponibilizar o módulo não, Low. Eu vou disponibilizar o módulo para quem for fazer a maratona de concurso, certo? Então só vai ser lá. Não, claro que tem que ter um valor, porque são 4 dias diferentes, as tardes, demorados e tal, discutindo questões. Mas eu vou tentar fazer o menor custo possível, porque eu quero que vocês comecem uma preparação de verdade para esses concursos, certo? Mas assim, eu não vou disponibilizar o módulo não. O livro eu até disponibilizo. O módulo é só para quem for participar da maratona de concurso.
Provavelmente sim, Biomédica Lô. Ele deve cobrar um curso, sim, os módulos fazem parte do curso, sim, mas não vai ter o módulo solto. Priscila falando que o sonho é não trabalhar, sabe? Finalmente eu vou conhecer, Priscila. Pois é, Camila. Você vai ver como vai ser legal essa preparação. O seu vai continuar postando as questões? Sim. Camila chamou uma coisa interessante. Vou continuar sim. Eu estou postando algumas questões, nem todas são do IBFC. As que eu estou postando no feed, o pessoal está gostando, está participando, está respondendo. No final do dia eu coloco a resposta. Vou continuar sim colocando as questões sem problema nenhum, viu? Camila, com certeza. Onde o curso? Curso não. Vamos atualizar esse nome aí, Nayane. A maratona de questões vai ser aqui em Salvador. Infelizmente, as pessoas que estão assistindo a live que são de outras cidades. E o legal é que até quem é de outra cidade consegue chegar fácil. O espaço que eu faço as atividades são do lado da rodoviária e do Shopping Iguatemi. Então, ó, chega em Salvador, desce na rodoviária, ou quando desce do aeroporto, pega o metrô rapidinho, chega, é do lado da rodoviária. Espaço super seguro, super tranquilo, super fácil de chegar, é um local ótimo. Certo, pessoal? Estava olhando ali o horário, maratona, Nayane, isso mesmo. Cursinho eu não faço não, faço maratona de questões. Biomédica Lô, não tem como ir. Poxa, como é que você não tem? Mas a gente vai mandar o livro para você, viu, Biomédica? Veja direitinho lá, mande lá o direct no Instagram que a gente manda pelo correio. Pelo menos o livro e a forma de se preparar você vai ficar sabendo. Mas, por exemplo, quem mora aqui perto, quem é de feira, é super fácil de chegar. E vai ser só um dia, né? Se você 4 dias de sábado. Beleza? Tá acabando a live. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado até